Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando então nosso estudo da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. No texto que eu coloquei para vocês, não está todo o texto, porque aqui é um livro feito de scanner, que eu tentei de todas as formas fazer o PDF, dividir o PDF e fazer o OCR dele, mas só que algumas partes do scanner, da imagem escaneada, não dá para você pegar o texto certinho. Então, por isso eu vou ler diretamente no texto aqui, para que vocês não percam nenhuma parte, tá? Mas lá no texto onde eu consegui o OCR não tá tudo. Então, tem parte só. Vamos lá. Aflição da língua. Oferecia-lhe depois o silêncio. Durante 9 meses, nunca desatei a língua para dizer uma palavra. Ainda que praticasse esse silêncio em minha infância, no entanto, falava então muitas vezes com minha dileta mãe. O que ele quer dizer isso? A aflição da língua, ele está dizendo que ele oferecia o silêncio, pois durante os 9 meses na barriga de Maria, ele nunca desatou a língua para dizer sequer uma palavra. Então, foi muito difícil. O verbo encarnado ficar calado, né? Não foi fácil. E aí, ele disse que mesmo que na infância dele ele praticou o silêncio, né? Porque ele tinha que se comportar como uma criança normal, né? Mas só que com a mãe dele, ele falava desde quando nasceu. Desde recém-nascido ele falava com ela, né? Com a boca mesmo. Deve ser muito incrível uma criança falando. Eu fico lembrando daquele bebezinho que eles colocavam na televisão, que eles faziam o menininho falar, um nenenzinho bem pequenininho, colocavam uma animação gráfica para ele falar. Eu fico imaginando Jesus conversando com a Nossa Senhora igual aquele menininho lá, porque não é normal, né? Uma criança recém-nascida já falar. E Jesus, ele já falava, mas com a mãe dele, né? Ela não podia achar estranho, mas é estranho aos olhos das pessoas normais, né? Então me perdoem que eu ainda tô sarando da minha alergia. Agora virou alergia já, né? Ainda que praticasse este silêncio em minha infância, no entanto, falava então muitas vezes com minha dileta mãe. Mas durante os 9 meses nunca me servi do uso deste sentido, permanecendo lá em contínuo silêncio. Era uma aflição muito grande para mim. Uma aflição muito grande, pois ele fala, né? Pensa, esposa minha, que eu, sendo a sabedoria eterna, aceitava estar tão mudo que a aflição não sofreria uma pessoa erudita, inteligente, eloquente, por estar tantos meses sem proferir uma só palavra? Então, ele sendo a sabedoria eterna, né, querendo nos ensinar tantas coisas, aceitou ficar tão mudo, uma aflição muito grande. Ele aceitou ficar mudo por obediência, né, por conveniência do estado dele de bebê, mas que a aflição não poderia, né, não sofreu enquanto estava nessa situação, sendo a palavra encarnada, o verbo eterno, a sabedoria eterna encarnada. Ora, considera de que sorte seria a aflição que eu experimentava, uma vez que a sabedoria, a eloquência, a erudição das palavras das criaturas em comparação com a minha são idiotice, você sabe, e ignorância. Então, que a nossa
sabedoria em comparação com a dele, a erudição nossa em comparação com a dele, é estultice, imbecilidade, né, idiotice e ignorância total. Todavia, sofria tudo isso, todo esse tormento, ele chama de tormento, porque é tormento, né? E oferecia ao meu pai satisfação por todas as faltas que meus irmãos tivessem cometido com a língua. E como sabia que com este sentido meu pai deveria ser muito ofendido, mais do que com os outros, mais ardentemente eu suplicava e tratava de aplacar a ira paterna, justamente indignada contra o gênero humano. Então ele ofertava, né, essa mudez dele, todo esse tormento, ele oferecia tudo em satisfação por todos os pecados, né, que nós cometêssemos com a nossa língua. Então Jesus ficou todos os 9 meses, né, todinho sem falar absolutamente nada. Então a gente vê que esse pecado nosso da língua é muito grande. Para ele chegar a ponto de não ouvir, né? No ouvidos, ele ouvia a mãe dele ainda, né? E a parte dos olhos e a parte da boca foi o que mais ficou fechado, né? O que mais ficou quietinho. Não é fácil. Justamente as partes mais importantes, que é os olhos e a língua, foi o que ele mais aplacou o ser humano. Justamente indignada contra o gênero humano, para aplacar a ira do pai por tanta besteira que o ser humano fala, né? Pedia-lhe não só aceitasse esta oferta que eu lhe fazia em satisfação de tantas culpas, mas que ainda se dignasse conceder muita virtude também àquelas cuja fama seria ofendida pelo próximo. Então, que desse muita virtude a pessoas cuja fama fosse ofendida pelo próximo. Olha que legal. Então, ele pedia que, além dele aplacar a justa ira paterna do pai contra os pecados da língua, ele ainda pedia, olha que interessante, gente, que amor é esse? Ele pedia para que desse virtude, dignasse conceder muita virtude àquelas pessoas que seriam ofendidas, perseguidas, caluniadas, né? Aumentando nelas a virtude. Olha que coisa incrível, tá vendo? Não vale, então, se você sofrer injúria, calúnia, for você ultrajado, escarnecido, zombado por causa de Jesus, a virtude aumenta em você. Tá vendo? Você não perde nada aqui na Terra com as coisas ruins que permitem para você, através do seguimento de Cristo. Olha, que legal, né? Sendo desonrados, injuriados, caluniados, escarnecidos e ultrajados, a fim de que sofressem de bom grado por amor a Ele e para imitar-me, pois já sabia que também eu seria, a respeito disto, muito ofendido por meus inimigos. Além disto, suplicava que desse virtude a todos os que soubessem mortificar-se por meio deste sentido e não apenas tivessem querido fugir de qualquer ofensa feita a ele, mas também abster-se de falar de coisas lícitas e indiferentes. Por este meu silêncio e em virtude dele impetrei para todos os silenciosos. Ele pediu por todos os silenciosos, por todas as pessoas silenciosas que aceitam guardar o silêncio, né? Por amor de Jesus. Por este meu silêncio, em virtude desse meu silêncio, eu pedi ao meu Pai, para todos os silenciosos, a graça de poder observá-los, dela conseguir ser silenciosa e observar essa virtude atentamente, sobretudo os religiosos e as religiosas, para que com a ajuda divina pudessem nisto obter uma vitória gloriosa sobre o inimigo. Ainda mais pessoas religiosas e religiosos que ficam em mosteiros, né, precisam muito fazer silêncio, retiro de silêncio, né, fazer gestos, comunicar-se por gestos e tudo mais, o qual muito se prevalece deste sentido para fazer cair os mais perfeitos e exercitados na virtude. Como é difícil ao homem mortificar e frear o sentido da língua. Quanto se afadiga o demônio para fazer com que o ser humano o exercite,
porque sabe muito bem os danos que a mortificação deste sentido lhe causa e as grandes conquistas que obtém do uso deste sentido. Então, a mortificação da pessoa que fica em silêncio causa ao demônio muitos danos, né? E as grandes conquistas que ele obtém pelo uso deste sentido, que o ser humano usa esse sentido. Então, o demônio usa muita coisa em volta desse sentido nosso. Mesmo nós que falamos em nome de Deus, o demônio também consegue, dentro da mente de alguém, distorcer as palavras que nós dizemos para a verdade, né? Uma língua solta e não mortificada é a ruína de uma cidade inteira. O inimigo infernal prevalece-se disto, para aprisionar as almas mais inocentes e do uso deste sentido alcançar muitas vitórias. Então ele consegue muitas vitórias, né? E faz de tudo para aprisionar as almas mais inocentes. Então tem um livro, Mais Esperto que o Diabo, que explica perfeitamente como que o demônio usa, né, a língua. Lá explica direitinho, principalmente para aprisionar os profetas. Para aprisionar os profetas. Aqueles que são profetas de Deus, né, são homens que precisam falar. E o inimigo infernal, né, ele prevalece, ele usa dessas palavras boas também, que o profeta diz, para poder trazer inimigos, pessoas inimigas que não vão querer ouvir as palavras do profeta e que vão querer persegui-lo, né, ou vão caluniá-lo, ou vão colocar em dúvida o que ele está dizendo, ou vão fazer qualquer coisa contra ele. Se essa pessoa, esse profeta, for fraco, ele para de falar. Ele para de falar, né? Até Jesus mesmo parou de evangelizar Nazaré, por causa do jeito que o inimigo infernal trabalhou naquela cidade, contra Jesus. E Jesus teve que se submeter. Então, é uma situação muito chata, porque aqui na minha cidade também, eu não posso falar nada sobre a divina vontade com ninguém. Não porque me proibiram, mas é porque você é um profeta. Você está falando uma verdade muito grande. Você não pode jogar esse tesouro aos porcos. Não pode jogar aos porcos para pessoas que não vão aproveitar. Então, eu faço silêncio, mortifico esse sentido para mim, que eu quero muito falar da divina vontade para todo mundo que eu encontro. Quero falar com meu esposo, não posso. Meu esposo não quer ouvir. Meu esposo não quer que eu fale com as funcionárias dele. Quantas vezes meu marido falou para mim não falar? Então eu tive que ficar quieta, né? Só falo quando Deus me dá a oportunidade de falar. Quando eu transbordo, tem momentos que eu transbordo, eu não consigo ficar sem falar dessas verdades da divina vontade. Aí eu falo, né? Não aguento. Eu falo com meu filho, falo para funcionária, eu falo mesmo. Mas eu não considero a minha língua uma língua solta, entendeu? E não mortificada. Eu acho que eu fico até mais mortificada do que normal, né? Porque você começa a ter o temperamento de Jesus. Então, você começa a viver a vida de Jesus em você. Então, quando ele quer falar, ele acha oportunidade para falar em você. E você deixa. Então, no Filho da Divina Vontade, essa coisa da língua, da pessoa ficar se mortificando e tal, depois que ela já é Filho da Divina Vontade, ela não tem mais problema com isso, não. Ela não tem mais medo do que o inimigo possa fazer, se ele pode distorcer, se ele não vai. Ela não tem medo de nada, nada. Ela faz o que a oportunidade de Jesus pede, né? Jesus, ele coloca a oportunidade, ele vai falar através de você. Você tem que acreditar plenamente que é ele que está falando, não é você mais. Quem está vivendo em você é ele, não você mais. Então, tem uma realidade diferente para o Filho da Divina Vontade em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Que tudo o que você ouve, tudo o que você vê, tudo o que você sente, tudo o que você pensa, tudo é Jesus. Então, se Jesus é a sabedoria encarnada e ele está em você, te deu a ciência infusa do dom da divina vontade, se ele quiser falar alguma coisa, na hora que ele quiser falar, você fala. Você não põe obstáculos para Jesus. Então,
Esses conteúdos que nós estamos estudando é para a gente poder entender Jesus, né? Ele vai ficar em silêncio em alguns momentos. Você vai ficar em silêncio e não vai querer falar nada em alguns momentos. Porque é ele exercitando o silêncio em você, tá? Mas o Filho da Divina Vontade, ele vive como Jesus. Ele oferta tudo o que acontece como Jesus. Você não fica mais na vontade humana, na submissão à vontade de Deus. O que é a submissão à vontade de Deus? Você ler esse conteúdo aqui por base da submissão. Você está lendo esse livro e ele está falando sobre a língua. Você lê o livro da Santa Faustina, ela fala da alma tagarela. Você não fica seguindo regras mais. O Filho da Divina Vontade não tem regras. Ele não tem essa coisa assim, para mim poder ser santo da Divina Vontade, eu preciso calar minha boca, não posso. E tem que ficar vigiando você o tempo todo, para ver se você vai calar sua boca. Porque você tem que seguir essas regras. O Filho da Divina Vontade não segue regras nenhuma. Ele se perde totalmente em Jesus Cristo, na vontade divina. Então, a gente está estudando esse conteúdo não para poder ver isso como regra, tá? É um pecado muito grave, a gente não pode pecar. Opa, acabou o pecado para você. Quem vive em você é Jesus. Se você está na Divina Vontade, você tem que ser livre, totalmente livre de qualquer tipo de regra que foi colocada, né, na história da igreja durante todos esses tempos. Aline, mas é o próprio Jesus quem está falando aqui. É o próprio Jesus falando aqui num contexto onde ele não está claramente falando da Divina Vontade. Ele não está aqui falando com a Luísa, tá? Tá entendendo? Ele está falando sobre a vida íntima dele, sobre o que ele fez quando ele estava na Terra. Então a gente está estudando a vida íntima de Jesus para entender Jesus. Se a gente entender Jesus dentro de nós, como ele era, como ele é, então qual é a verdade que a gente tem que tirar aqui desse texto? Eu sou a sabedoria encarnada. Eu sou o verbo. É muito difícil para mim ficar calado. Entendeu? Você tem Jesus dentro de você, o verbo encarnado, a sabedoria eterna. Ele não consegue ficar muito tempo calado. Quem vai falar através de você é ele. A sabedoria não é mais a sua, é a dele. Então você não coloca obstáculos para ele falar quando ele quiser, né? Mas você compreende por que Jesus fica calado em algumas circunstâncias em você, que você não fala nada. E tem horas que ele pede para você ficar calado, para você não falar nada. Aí você entende que ele é silencioso, que ele guarda o silêncio em alguns momentos particulares. Então é isso que a gente tem que tirar da informação deste livro para nós, filhos da Divina Vontade. Que tem momentos que ele vai ficar calado em nós, que a gente não vai ter vontade de falar nada. Nada, não vai soltar nada, não vai vir nenhuma inspiração para você falar nada. E nesse momento você fica em silêncio, oferta o silêncio. Vai ter momentos que Jesus vai falar igual tagarela dentro de você e você vai aceitar falar. Não vai frear este sentido para Jesus, porque quem vai exercitá-lo é ele em você. Entendeu? É muito importante que nesse estudo do livro da Divina Vontade, do estudo da Divina Vontade, da escola da Divina Vontade, a gente tem que conhecer Jesus para poder ser Jesus. Porque você pode frear a ação de Jesus em você, se você ficar submetido à vontade divina, aos olhos dos conteúdos tradicionais, né, da santidade humana. Se você ficar de olho nos conteúdos tradicionais da santidade humana, você lê Santo Agostinho, São Luís Maria de Ligório, São Bernardo Claraval, esses padres que ensinam várias coisas, Santa Teresa d'Ávila. Se você ficar voltando para esses conteúdos da santidade humana, São João da Cruz e tudo mais, não estou falando que eles falam besteira, não, de jeito nenhum, tudo certinho. Mas só que eles ensinam o silêncio, eles ensinam, né, toda uma santidade humana. Não é Jesus vivendo em você na liberdade que Jesus quer viver. Eles estão ensinando a pessoa humana, um ser humano, assim, a ser perfeito como Deus é perfeito. O máximo possível, chegar na perfeição o máximo que é conseguir para um ser humano, humanamente. Nós não vivemos, a Filha da Divina Vontade não está se formando com Jesus como diretor espiritual pessoalmente para você ser uma santidade humana.
Aqui é santidade divina. Trata de uma santidade divina, que é a santidade do próprio Deus, que vai morar e viver em você, na sua humanidade. Você vai ser o corpo de Deus. Você vai ser o sangue de Jesus. Você vai ser a veste de Jesus. Quem vai viver em você? Jesus, o Filho da Divina Vontade, e encerra nele o próprio Cristo, que vai viver em você. Ele vai viver em você. Ele vai assumir a sua vida. Então, quando ele quiser falar, você vai falar. Você não vai calar a boca de Jesus. Não vai calar a boca do Espírito Santo. Não. Falaram. Ah, não. Santa Teresinha era calada. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz falou para calar a boca. Eu tenho que calar a boca. Cala a boca. Você não vai falar isso para Jesus dentro de você. Não vai falar isso para Jesus dentro de você. Mas Jesus é obediente. Como que vai fazer? Se ele é obediente dentro de mim e eu estou na igreja, o padre falou para mim não abrir a boca. É claro, diante de uma autoridade, você vai ser Jesus obediente, claro. Então você não vai falar, se o padre falar pra você ficar quietinho, você não vai falar nada, claro que não. Jesus quem vai obedecer em você. Mas se Jesus quiser falar com o padre, ele vai falar e você vai falar. Mas aí você espera de Deus a confirmação. Você tem que acostumar-se com Jesus vivendo em você. Então vai ter momentos certos. Ele não vai desonrar você. Não vai desonrar você. Jesus não vai nunca prejudicar você. Tá? Mas só que você não tem que se preocupar com as pessoas. Você nunca tem que se preocupar com ninguém. Você não tem que se preocupar com sua honra, com sua estima. O Filho da Divina Vontade morre. Ele é um vazio, onde Jesus reina. Então você não se preocupa com o que as pessoas pensam de você. Você não se preocupa se você for prejudicado por causa de Jesus morar em você. Você oferta todo esse prejuízo de ser esse instrumento de Deus para a glória dele. Você acha que é prejuízo porque você falou uma coisa que na hora que Jesus falou, que não era, você achava que não era a hora de falar? Prepara para ver o resultado do que você falar depois. Porque é infinito os resultados do que você faz, os atos que você faz na divina vontade. Se você está numa reunião na igreja, na divina vontade, e Jesus fala na sua mente, para você falar, você deixa ele falar, na hora podem entender errado e te julgar, mas espera depois o resultado lá no céu do que você falou. Espera para você ver. É lá no céu. Você só vai ter resultados na divina vontade. Lá no céu. Lá no céu. Entendeu? Então a gente tem que esperar esses resultados lá no céu. A gente não tem que querer viver aqui a vida na divina vontade. Por isso que é uma santidade onde você vive só com Jesus. Você e Jesus. Você só dá satisfação para Jesus. Só Ele importa. Entendeu? Se você ficar com dúvida se era ele que estava falando através de você, você pede confirmação para ele no seu interior e ele vai te dar toda a confirmação em vida. Pode ficar em paz. E você vai ficar em paz, plenamente em paz sempre. A paz que Jesus dá na divina vontade não é uma paz que você inventa. Não é uma paz que você falsifica, que você fala, não, eu vou ficar em paz. Mas no fundo você não está em paz, você está preocupado. Não, a paz é verdadeira. A paz é verdadeira. Jesus, ele realmente te confirma mesmo. Ele confirma para você ficar em paz plenamente. Plenamente. É assim que eu vivo. Jesus, ele não me dá uma paz de mentirinha. A paz, eu busco essa paz. Eu vou até ele e pergunto, Senhor, eles não entenderam o que eu disse. Distorceram tudo o que eu falei. E era o Senhor falando através de mim, Jesus. E ele vai me acalma. Ele coloca as confirmações, todas que eu preciso para me acalmar. Todas as confirmações. E eu peço elas. Você está na sua vontade humana ofertada a Jesus. Então, ele vai mantê-la sempre cuidada, sempre cuidada. Sua vontade humana vai estar totalmente sendo preservada por Deus. Mas só que é você e ele que vai te convencer. Aí você chega em casa e conversa com eles. Jesus, eles entenderam errado, e agora? Será que vai acontecer alguma coisa? Aí Jesus te protege. Ele não deixa acontecer nada de errado com você. Não deixa acontecer nada de mal.
Nada, nada. O único que pode atrapalhar Jesus é você mesmo. É você atrapalhar Jesus. Você não acreditar que ele que falou através da sua boca. Se você não acreditar que foi ele que falou através da sua boca, aí já era. Aí você já voltou para a vontade humana de novo, do pior tipo de jeito, né? E aí você está perdendo a graça. Começa a perder o dom da divina vontade. Porque você não acredita em Jesus. Você acredita mais nas pessoas do que em Jesus. E aí já era, né? Então você sempre fica em paz e a sua língua precisa ser solta para Jesus. Mas ele é silencioso, né? Ele é muito silencioso. Fique em paz. Ele não me deixa passar vergonha. Até hoje não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma língua solta e não mortificada é a ruína de uma cidade inteira. O inimigo infernal prevalece-se disso para aprisionar as almas mais inocentes e do uso deste sentido alcançar muitas vitórias. Bem, além disso, pedia-lhe que se mostrasse misericordioso ao Pai, né? Com os que, tendo caído em muitos erros e cometido muitas faltas por falarem demais e desregradamente, quisessem depois emendar-se, com a ajuda de sua graça. Então ele pedia que Deus mostrasse misericordioso, que com a ajuda da graça fizesse essas pessoas que falaram muito demais, exageradamente, que elas se arrependessem, se convertessem disso e ajudados pela graça. Pedia também por aqueles miseráveis que, não querendo prestar ouvido às inspirações divinas, permaneciam impenitentes em seus erros. Então, pedia por os miseráveis que falam demais, que eles não prestam ouvido às inspirações divinas para calar a boca e permanecem impenitentes em seus erros. E visto que estes não queriam de modo algum emendar-se, não queriam se arrepender, se dignasse ao menos adiar-lhes o merecido castigo. É outra coisa, né? Não dar para a pessoa que está falando mais que a boca o merecido castigo que ela merece. Não os castigasse com rigor conforme costumava fazer antes da minha vinda ao mundo. Nossa, e a gente fica pensando, nossa, Jesus, será que isso não foi ruim para o mundo, Jesus? Será que isso aqui que o Senhor pediu para o Pai, para ele adiar o castigo merecido para as pessoas, será que isso não fez esse mundo virar o que ele está hoje? A gente às vezes pergunta isso para Jesus, né? Se o Senhor tivesse castigado direitinho, o mundo seria melhor, Jesus. Então, a gente não questiona Jesus. A gente entende por que Jesus faz isso. Aí o mundo está pior, mas só que ele está usando esse pior do mundo para a expiação nossa, entendeu? O que esses maus fazem à vontade, o que esses pecadores fazem à vontade, está prejudicando eles mesmos, né? Para depois o momento do juízo verdadeiro, o momento do juízo verdadeiro, que vai ser eterno. Então ele deixou para depois, para essas pessoas, está dando mais oportunidade para elas, né, se arrependerem. Mas só que daí você fica questionando, sempre volta a questão. Jesus, eles iam se arrepender muito mais rápido se o Senhor permitisse os castigos, Senhor. Por que o Senhor não os castigou com rigor conforme costumava fazer antes da sua vinda ao mundo, Jesus? Né? Porque é misericordioso demais, gente. Ele ama demais. A gente não pode questionar isso. Deixa ele amar a gente à vontade. Ele quis assim, a gente só fala fiat, né? Como de fato sucedeu aos meninos que escarneciam o profeta Eliseu, os quais foram todos devorados pelos ursos. Então, o problema do castigo é que as pessoas eram mortas. Então ele não castigava com rigor porque matava, né? Deus matava essas pessoas, né? Eram todos devorados pelos ursos. E muitos outros castigos muito severos. Então esses castigos severos que diminuía, mas os castigos normais continuam aqui na terra, né? Que se abatem sobre os que usam em demasia a língua no falar contra a ordem divina. Meu pai prometia-me tudo, declarando que doravante queria ser o Deus de misericórdia. Ele queria ser o Deus de misericórdia e não mais o Deus da justiça, como havia sido até então. Então ele mudou, entendeu? Olha que interessante, meu pai prometia tudo isso, declarando que não queria mais ser o Deus da justiça, mas sim o Deus da misericórdia. Por isso que nós estamos no tempo da misericórdia. Desde que Jesus veio na terra, nós estamos no tempo da misericórdia. Efetivamente, esposa caríssima, estás vendo como vai se mostrando misericordioso e paciente para cada um, mas também liberal e benigno para quem realmente a ele recorre e chama-o em ajuda para vencer o inimigo e dominar seus sentidos e paixões. Isso é verdade, gente. Mas o problema é que as pessoas não pedem, né?
Se as pessoas pedissem para Deus ajudá-las, o mundo ia ser muito melhor, mas as pessoas hoje não pedem, né? Vê quantas almas silenciosas houve no mundo depois da minha encarnação? Quantos conventos foram instituídos nos quais é observado contínuo silêncio? E ainda até hoje tem. Tudo isto é fruto daquele silêncio que eu, a sabedoria eterna, tive por 9 meses continuamente, sem emitir sequer um suspiro. Então é tudo fruto de Jesus. Esses conventos de silêncio, mosteiros silenciosos, tudo fruto do contínuo silêncio ofertado a Jesus, graça dada para nós, né? É fruto também das minhas súplicas ao Pai. Então, tudo fruto de Jesus, essas pessoas da igreja que, né, que vivem o silêncio, que vivem imitando Jesus, é tudo fruto do próprio Jesus conquistado. Por isso que a gente não pode falar assim, nossa, que lindo, aquele mosteiro, aqueles freis, aquelas monjas, que coisa mais linda. Não, você não tem que elogiar eles, tem que elogiar Deus, porque é por causa de Jesus que eles estão lá. Se eles conseguem viver aquilo, é tudo Jesus, não é eles. Não é eles por si próprios. É tudo Jesus. Eles não podem se gabar falando, eu sou grande coisa. Não, eles não podem se gabar. É Jesus que é grande coisa neles, né? Vê quão grandes pecadores existem no mundo, os quais com sua língua infestam com tantas blasfêmias, tantos perjúrios, tantas murmurações, tantas detrações. Observa com que paciência e longanimidade meu Pai suporta, verdade. Suporta essas ofensas como se não lhe fossem dirigidas. Tudo isso procede da promessa dada a mim, Jesus, enquanto vivia no seio materno, em prêmio do meu penoso silêncio. Então, tudo em prêmio, Jesus. Tudo para poder favorecer, né, o sacrifício de Jesus por nós. Tudo, tudo, tudo. Então, não foi só a cruz, tá vendo? Que conseguiu pra gente as coisas, as graças. Não foi só Jesus na cruz, o sofrimento da paixão. Jesus no seio materno já conseguiu para nós todas essas coisas, as graças, né? Tudo isso conseguiu muitos frutos pra gente. Isso é a vida na divina vontade, né? E nós vamos conseguir esses frutos também, igual Jesus. Graças incríveis para as pessoas, para o mundo inteiro, do passado, presente e futuro, igual Jesus. Entendeu? Nós vivendo na divina vontade é a vida de Jesus em nós. Nós nos abandonamos para poder Ele viver em nós a vida dele. De novo, que é essa mesma vida de justificação que ele quer viver em nós. Entendeu? De reparação. Essa mesma vida, ele vai conquistar novas graças do Pai através da nossa vida. Ele vai permitir que você passe por situações que você vai ofertar tudo para Deus. Tudo que você faz, você oferta para Deus. Tudo que acontece com você na divina vontade, você oferta para Deus. Ele reza em você. Ah, Aline, mas eu não faço essas orações todas. Como que vai fazer? Eu também não faço, não. Entendeu? Eu não faço, não. Eu só oferto, fico quietinha, suportando tudo que me acontece. Fico quietinha, gosto de sofrer. Gosto de sofrer. Até eu tô com essa gripe, muita gente chega em mim e fala assim, faz tal coisa, faz um gargarejo, toma um remédio, tal. Né? Eu sinto assim que tudo bem, eu posso, hoje mesmo eu vou comprar um remédio que a pessoa me indicou. Mas eu não fico preocupada com isso. Eu faço se Jesus me permitir. Se eu for lá na cidade hoje fazer o exame, Jesus me permitir lembrar de comprar o remédio, eu vou comprar. Se ele não me permitir de lembrar de comprar o remédio ou ir no lugar, porque ontem, por exemplo, eu fui na cidade. Mas meu marido ficou esperando lá de fora do lugar pra gente voltar, pra mim trabalhar. Então, não deu pra mim passar em lugar nenhum. Agora hoje, olha só como Jesus vai trabalhar hoje. Hoje, meu marido vai me levar de novo pra fazer um exame. Eu vou fazer o exame e vou ficar na cidade, porque ele vai na casa da minha mãe fazer um serviço pra ela lá. E aí eu vou voltar de Uber. E antes de eu voltar de Uber, eu vou andar na cidade, porque eu vou comprar umas coisas lá. Então, se Jesus lá, naquele momento que eu estiver na cidade, por vontade dele, porque ele que ordenou tudo isso para eu fazer o exame, ele que marcou para hoje, foi Jesus que marcou tudo hoje, tudo que ele quer. Então, tá tudo certo. Aí, se eu estiver na cidade, lembrar do remédio, eu vou e compro. Se eu estiver na cidade, Jesus não me lembrar do remédio, não é vontade dele. Então, eu não tomo. E eu não fico preocupada. Entendeu? Tudo que me acontece, eu não ligo. Não ligo, pode acontecer à vontade. Pode ele fazer o que ele quiser comigo. Eu falo pra ele, eu sou tua. Faz o que o senhor quiser comigo. Durante todo esse tempo, né, eu tô com
com meu ciclo menstrual aumentou meu ciclo menstrual. E saindo muito, eu tô perdendo muito sangue. Todo esse tempo, o congresso inteiro, os 2 dias do congresso, todos esses dias eu perdendo muito sangue, até fraca eu fiquei, de tanto sangue que eu perdi. Nunca aconteceu isso antes. Ofertei tudo para Jesus, tudo para Jesus. Todo o sangue. Eu falei, Senhor, que seja todo o sangue sendo derramado pelas pessoas, que seja tudo em prol, né, para a vida na divina vontade que o Senhor tem em mim, que o Senhor utilize esse sangue como o Senhor quiser, derrame sobre todas as pessoas, junto ao seu sangue, derramando, unido ao teu sangue. Toda hora eu falava, Senhor, que une meu sangue ao teu sangue derramado na cruz. Que une meu sangue ao teu sangue derramado na cruz. Que une o meu sangue ao teu sangue derramado na cruz. Em justificação por todos os pecados, né, de todos os tempos, passado, presente e futuro. Né, que eu seja essa oferta viva, essa hóstia viva, né, totalmente à sua disposição. É isso. Né? Então, tudo que me acontece, eu ofereço para Jesus. Suporto tudo, sem reclamar de nada. Totalmente vazia de mim mesma, de qualquer coisa, né? Comento com as pessoas, nossa, que chato, tal. Normal, faz parte, não tem problema. Isso não é reclamação, murmuração, nada disso, né? É a verdade, só isso. A verdade é verdade, sempre vai ser verdade. Tá acontecendo outra coisa, essa tosse chata é verdade, tá acontecendo. Eu vou parar de fazer as coisas por causa da tosse, só porque eu fico preocupada com o que as pessoas vão pensar da minha tosse, né? Se as pessoas estão incomodadas com o meu nariz, que está fungando, não me preocupe com isso. Jesus fala assim, não se preocupe com nada. Né? Para mim toda glória e para ti a maior confusão. Para mim toda glória e para ti a maior confusão. As pessoas vão olhar para você e eu nunca vou deixar você ser bem visto aos olhos das pessoas. Sempre você vai ter a mesma visão que eu quiser que você tenha, né? Não queira ser especial aos olhos das pessoas, não queira agradar ninguém, não queira ser muito linda, maravilhosa para os outros. Não falsifique a sua imagem, né? Seja você do jeito que eu desejo que você seja. Forme o vazio, né? O vazio que você precisa ser. Se você está ofertando para mim essa escola da divina vontade, é para o bem dessas almas. Então, se elas ficarem com nojo por causa do que você está fazendo, né? Cada tosse que você está tossindo, por causa dos seus fungados, isso demonstra quem elas são, o porquê que elas estão aqui, né? É para mortificar elas também, não é só para mortificar você, não. Você está se mortificando, fazendo isso com toda a dificuldade que você tem. Elas também vão ter que se mortificar, também ouvindo essas coisas, né? Incomodadas com isso. Isso vai demonstrar claramente se elas estão aqui por mim de verdade ou se elas estão por elas mesmas. Porque tem muita gente muito cheia de coisinha, nojentinha. Pessoas muito nojentinhas com muito nojinho. Entendeu? E Jesus, ele quer que a gente seja pessoas humanas, de verdade, com todas, né, com H maiúsculo, né? Que a gente tenha consciência da nossa natureza frágil, da nossa natureza pequena, entendeu? Do quanto nós somos um nada e ele é tudo em nós. Então, você tem que ver assim, nossa, a Aline mesmo doente, acorda 4 horas da manhã, num frio danado, porque tá frio demais. Acorda 4 horas da manhã para poder dar conta desse serviço que ela faz por amor a Jesus e por amor às almas. Eu queria ser igual. Você tem que pensar assim, eu tenho que ser igual, eu tenho que querer o mesmo que ela quer. Ajudar Jesus a divulgar esse reino da divina vontade. Porque tem muita gente falando, padres falando coisas que não batem com a realidade do reino da divina vontade. Ensinando coisas na internet que vêm contra totalmente a esperança que nós movemos dentro de nós da divina vontade. Então a gente precisa trabalhar muito nessa internet para poder trazer a verdade da divina vontade para as pessoas e essa esperança. Porque tem padres que estão distorcendo totalmente. Ontem eu vi uma live do padre falando coisas e como não fala da divina vontade, como não lê o livro da divina vontade, distorce tudo. Distorce toda a vinda do reino, o tempo da vinda do reino,
A vinda do reino vai ter um tempo bom, que vai acontecer tudo que Jesus promete no livro do céu. Mas aqui o padre fica falando que não vai ter nada, que só vai ser tribulação a partir de agora, que não vai ter mais nenhum momento bom. Esse momento da paz que vai ter na igreja é uma paz no meio da tribulação. Tipo assim, entendeu? Que você vai ter uma paz, você que é justo, você vive a paz no meio da tribulação. Não é assim. O reino da divina vontade não vai ter tribulação. Entendeu? O reino da divina vontade mesmo, quando vir para a terra, que a gente está pedindo, vai ser paz, paz, paz e muita graça de Deus na terra. Jesus prometeu que vai ser um momento de triunfo da criação. Que o mundo vai ser lindo, vai ser voltar ao paraíso como era antes de Adão pecar. Que não vai ter pecado na terra. Não vai ter pecado na terra. Entendeu? Vai sumir o pecado da terra. O mal vai ser extirpado da terra durante esse reino. Então e eles estão falando não, que vai continuar o mal reinando, vai continuar o demônio reinando e que a gente que vai ter a paz dentro de nós. Então distorce tudo. Meu Deus, será que ele ia mandar 36 volumes para Luísa Picarreta para explicar sobre esse reino? Que venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que ser a vontade de Deus vai ser feita assim na terra como no céu, permanecendo a terra nojenta? Permanecendo uma grande tribulação? Permanecendo um governo de um anticristo reinando? Não, o governo do anticristo é só 7 anos. 7 anos, e vai ser 3 anos e meio, que vai ser a maior parte da tribulação, e depois acaba. Depois vem os castigos, ele vai limpar a terra. Ele disse isso com todas as letras: vou limpar a terra. A terra não vai ter mais nenhuma dessas pessoas nocivas da terra, esses pecadores que obstinados, vão sumir tudo, e aí o reino vai acontecer na terra triunfante. E vai ser um tempo bom. Ele falou que vai ser renovação da terra. Ele vai renovar o mundo. Um novo céu, uma nova terra vai surgir. Então aí o padre fica falando coisa que não presta, confundindo a cabeça da gente, de muita gente. Padre que é conhecido que com as mensagens marianas, distorcendo as próprias mensagens de Maria. É o que eu entendi, pelo menos na live dele ontem, um pouco que ele falou, pelo menos, né? Suplicava-lhe, pois se dignasse falar ao coração daqueles que, mortificando-se por seu amor, se retirassem à solidão e vivessem em silêncio. Se dignasse cumprir a promessa feita à alma solitária pela boca do profeta Oséias: levá-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Daí o padre falou que é um deserto, que a gente vai ficar num deserto, igual Nossa Senhora ficou no deserto lá do Apocalipse. E quer dizer este deserto, senão sob a observância de um silencioso, rigoroso silêncio? Para quem observa silêncio, embora se encontre em companhia de outros, não é impedido absolutamente falar com Deus, como de fato experimentaste em ti mesma. Então, que a pessoa estando em silêncio, para ela não é impedido que ela fale com Deus, né? Nesse caso da santidade humana, né? Porque não é a solidão do corpo, mas a solidão do coração. Isto é, calar-se diante das criaturas, que te faz ouvir, para te fazer ouvir a voz do Criador e falar com ele no teu coração. Meu Pai prometeu-me, também isso efetivamente vai realizando nas almas que, decididas a viverem totalmente retiradas, vivem na solidão e no silêncio, tá? Isso aqui é para as pessoas da vontade humana, tá? Retiradas e no silêncio, tá? Pra gente, o filho da divina vontade, não. A gente tem que divulgar o reino da divina vontade. É diferente. Essa verdade toda que Jesus está falando no livro é o que ele fez para conquistar o reino da redenção. Tudo que aconteceu no reino da redenção foi tudo Jesus que conquistou. Então é tudo que ele fez para poder justificar, né, e conquistar o reino da redenção. Trazer o reino da redenção, os frutos dos seus méritos. Agora a gente vai viver em alto grau os frutos da parte boa, porque o reino da divina vontade foi formado por Jesus durante todo esse tempo que ele ficou, né, justificando tudo. E aí tem uma parte aqui que não aconteceu, tá? Eu quero que você entenda, tá? Tem uma parte dessas coisas todas que ele conquistou com Jesus, com Deus aqui, tem coisas que não aconteceram na terra ainda. E ele não aguenta, entendeu?
que não tenha acontecido, porque se ele trabalhou para conquistar, Deus tem obrigação de cumprir. Você está entendendo? Ele não fica em paz. Jesus não fica em paz, nem o Pai fica em paz sem dar a Jesus, entendeu? O fruto do que ele conquistou. Você está entendendo? Jesus, ele conquistou muitas coisas, mas só que como o homem estava em pecado, então a parte que Jesus conquistou, assim, de consolo para o homem, de graças para o homem se arrepender, de manter-se a igreja na terra, né? Dos apóstolos conseguirem divulgar do evangelho ir para toda a terra, né? Das pessoas conseguirem morrer por ele e tudo mais. Essa parte, assim, negativa, mais chata, da parte negativa, que Deus iria suprir, né, do sofrimento das pessoas, isso aconteceu durante todos esses 2000 anos, tá? Então, Deus, ele completou essa parte, ele concluiu essa parte. Essa parte ele fez. Mas tem uma parte do que Jesus conquistou pra gente que não foi concluída, tá? Que é a parte de conceder todas as graças. O Pai não conseguiu conceder todas as graças para as almas, entendeu? Porque essas almas não são justas. Não tinha almas justas conseguindo viver na terra nesse tempo com plenitude de graça. Por quê? Por causa que o reino não estava aqui. Então, ele trabalhou para que o dom fosse dado para nós nesses últimos tempos. Jesus trabalhou e conquistou essa graça de devolver o dom da divina vontade para o ser humano. Então, ele esperou 2000 anos passar para que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, né, do que ele conquistou, para mandar uma virgem para trazer o reino para ela, Luísa Picarreta. Agora que ele trouxe todas essas verdades, a gente tem que assumir essas verdades e confiar nessas verdades e sermos os justos que ele sonhou que tivesse. Essas almas justas que ele sonhou somos nós, que estamos sendo formados para sermos os filhinhos da divina vontade. E esses filhinhos da divina vontade vão receber do Pai todas as graças que estão reservadas e guardadas no tesouro dos méritos de Jesus, que foram guardados durante todo esse tempo, que não pôde ser dado, junto com o dom da divina vontade, que o dom da divina vontade foi uma das conquistas de Jesus para nós. Então, nós vamos ter as inspirações divinas no mais alto grau de inspiração divina. Entendeu? Todos os méritos conquistados para fins de santificação não foram conseguidos dar pra gente, para todos os seres humanos. É muito ser humano que está indo pro inferno. É muito ser humano que não aproveitou. É muito ser humano que foi enganado pelo demônio. Então, que perdeu a oportunidade. Nós, os filhos da divina vontade, nós vamos assumir essa parte. Nós vamos viver, por exemplo, a felicidade de 100 mil que não viveu a felicidade na terra, utilizando das graças de Deus, que foram conquistadas dos méritos de Cristo em superabundância, e que estão todos dentro do depósito de Maria Santíssima. Então, Maria Santíssima está guardando um depósito de graças tão grande, que ela não conseguiu derramar, porque tinha condições para derramar esses dons. Tinham condições. E essas condições o ser humano não tinha alcançado. No reino da divina vontade, com o dom da divina vontade, o ser humano alcança essa condição para receber os prêmios de Deus, os bens guardados no tesouro das graças depositárias em Maria. Então Maria está aflita, querendo os filhos da divina vontade, para ela derramar sobre essas almas essa divindade de Deus, essa graça de santificante, né, que está reservada. Então o filho da divina vontade que viver no reino, que viver e aceitar o dom, vai viver a felicidade de 100 mil que não aceitou o dom da divina vontade. Porque essa pessoa vai receber tudo o que o Pai guardou. Vai dar para um só, para 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que a gente está ensinando aqui sobre a divina vontade. Dentro do conteúdo da vida íntima, eu preciso ensinar o dom da divina vontade para vocês, entendeu? Aflições olfato. Então, é a mesma coisa, né? Aí as meninas podem falar um pouco mais sobre isso, né? Quanto ao olfato, sentir aflição, tal, mesma coisa. Tudo isso vale também, tá? Não preciso falar, as meninas, se elas quiserem falar, elas falam. Eu vou mandar o PDF para vocês baixarem o PDF inteiro da vida íntima, tá?
é a aflição dos membros. Estando, pois, no seio de minha mãe, privado completamente de todos os sentidos, isto é, do seu uso, encontrava-me ainda mais angustiado por não fazer movimento algum, não poder mexer. As mãos e os pés estavam tão cruzados sem nunca movê-los. Ofereci esta pena ao meu pai em satisfação de tantas e tão graves ofensas que recebia de todo o gênero humano por meio destes membros. Via muito bem todas as faltas que meus irmãos cometeriam com estes membros. A um ou outro eu contemplava, considerava todos os passos, todos os movimentos, sentia grande dor ao ver os ultrajes feitos à divina bondade, tendo-lhes sido concedidos uso dos sentidos e dos membros, a fim de que fossem empregados para o proveito deles e sua maior glória. Mas eles depois faziam justamente o contrário, empregando-os e servindo-se para o seu próprio prejuízo e em desonra do meu pai. Oferecia-lhe ainda essa intensa dor que sentia em satisfação de todas as culpas que eles cometeriam com estes membros, e tal. Meu pai com isso foi aplacado e mostrava-se pronto para o perdão, cada vez que se recorresse a ele com dor pelas essas ofensas. Rogava-lhe se dignasse conceder tanta graça e virtude a todos que fossem convertidos. Entendeu? Tanta graça e virtude. Tá. Tudo isso está guardado. Toda essa tanta graça e virtude em cada pedido de Jesus está guardado. Porque ele não conseguiu dar toda essa tanta graça. São muitas almas. Imagina, são milhões e bilhões e bilhões e bilhões, bilhões de almas que nasceram na Terra. Era para cada alma uma quantidade X de luzes divinas, de inspirações, né? De santificação, dirigir os passos para obras de perfeição. Tinha muitas coisas guardadas que não foram dadas para milhões de almas que foram perdidas, que se perderam, que não aproveitaram, ou que estão no purgatório, que não tiveram essa graça, entendeu? Então a gente precisa utilizar disso tudo, gastar tudo isso. Jesus não vai ficar em paz enquanto essas luzes, essas inspirações, essas alegrias, essas graças não forem todas gastas. Então o reino da divina vontade é para gastar. É para gastar todas as graças que foram conquistadas por ele. Deus não faz nada para deixar guardado. Deus não permite fazer uma coisa para deixar guardada de jeito nenhum. Ele não aceita isso. Então é isso que ele quer. O reino da divina vontade, no livro do céu, fala sobre isso muito. Explica direitinho sobre isso. Eu quero derramar sobre a terra tudo o que eu conquistei e que ninguém usou. Só isso. Imagina que Jesus ele tem um tesouro guardado e que ninguém usou, ninguém achou esse tesouro até hoje. Ele precisa que esse tesouro seja gasto. Ele não vai mandar o juízo final. Ele não vai mandar. Não adianta você chorar, não adianta você berrar, mas ele não vai mandar o juízo final. Não vai destruir o demônio, não vai fazer nada enquanto todos os méritos conquistados por eles não forem gastos. Tá bom? Embora a tenha sofrido durante todo o tempo de minha vida a aflição do gosto, abstendo-me completamente de provar todas as coisas que costumam causar deleite aos sentidos, não obstante essa aflição tornou-se mais sensível no útero materno. Se bem que não fosse privado daquele sustento que me convinha naturalmente, né, da mãe dele para nutrir-se, o alimento necessário, limitado da parte da dileta mãe, tal. Alegrava-se, no entanto, meu espírito em receber aquele alimento tão puro e delicado que proporcionava ao meu corpo matéria para se formar e para crescer. Retirava-se o alimento de uma matéria que não me era tão grata por sua pureza e inocência, né, porque tudo que vinha de Maria para ele era puro, né? Oferecer também esta pena e aflição e essa privação que sofria relativamente à minha humanidade, e outro sim o gosto que tinha quanto à alma. A pena sofrida pela humanidade eu a sofria em desconto de todas as ofensas que com o sentido do gosto recebia meu pai de todos os meus irmãos. Então o ser humano hoje ele tem gosto para tudo. Ele gosta de, eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Eu tenho nojinho disso. Eu tenho nojinho daquilo. Então você sabe como que é, né? Só por Deus. Aí as meninas podem falar um pouquinho mais sobre isso. Aí penas e alegrias. O mesmo que experimentei quanto a este sentido, sentia-o em todos os outros sentidos e todos juntos causavam grande pena ao meu espírito. No entanto, mais me atormentava a aflição causada por meus irmãos que ofendiam meu pai por todos os sentidos e não queriam prevalecer-se de todos os meus sofrimentos e obras em seu favor. Proporcionava, porém, alguma consolação ver que muitos prevaleciam dos meus sofrimentos e de meus méritos, e que em vista destes, e para imitar-me, mortificar-se-iam e avançariam na virtude e na perfeição. Então, muitos iriam viver isso, né? E ele ficou feliz. Ele viu a gente também. E eu vendo sua bondade e correspondência à minha graça, incitava a amá-los mais. Olha lá.
e impetrar-lhes maior graça e fortaleza a fim de que pudessem perseverar no bem e conquistar cada vez mais méritos para a vida eterna. Então essas aqui é a gente. Essas almas aqui somos nós. Ele viu a gente lá na vida dele. A gente já estava marcado, entendeu? Todas as almas que ele viu que iriam aproveitar desses bens que ele conquistou pra gente. Repouso noturno. Terminados todos esses atos de súplicas e oferecimentos, que eram constantes, né? Como te disse anteriormente, minha humanidade entregava-se a algum repouso. E embora pareça que naquele estado não houvesse capacidade de sono ou de qualquer outra coisa, sendo a criatura no seio materno incapaz de qualquer coisa, ficando ali como um corpo sem vida, ignorante, sem uso da razão, todavia isso não me acontecia. Ele não ficava lá inerte, né? Porque habitava naquela estreiteza como uma criança privada de juízo e do uso da razão e de todos os sentidos quanto à aparência só. Mas de fato era verdadeiro homem com todo o uso da razão e Deus imortal. Por isso era bem capaz de aflição e de alegria. Tendo, pois, minha humanidade algum repouso nas horas noturnas, o meu espírito ficava unido ao Verbo, estava fluindo da divindade, consistia em contemplar as perfeições divinas, a saber, a grandeza, o poder, a bondade, a misericórdia, o amor, a condescendência, a sabedoria, a longanimidade, a magnificência, as riquezas, a nobreza, o domínio, o império, o governo e todas as outras virtudes e atributos, né, das perfeições divinas. Este deleite era assim: a humanidade era privada de todo o deleite por estar destinada a padecer sempre a ser privada de todas essas coisas que poderiam proporcionar alívio e consolação. Embora a minha humanidade fosse unida à divindade, não obstante, durante o tempo de repouso, ficava privada de todos os sentidos e dela se retirava o espírito e não participava dessas consolações. Minha alma deleitava-se na contemplação das perfeições divinas e, como estava unida ao Verbo, deleitava-se duplamente, enquanto ainda era partícipe de tão excelsa grandeza. Né? Estava unido ao Pai hipostaticamente, né? Louvava o Pai eternamente, exaltando sua infinita misericórdia e bondade por haver criado uma alma tão sublime e havê-la acumulado de tantas virtudes, méritos e perfeições e de tê-la unido tão perfeitamente ao Verbo eterno, que nasce ab eterno do seio paterno. E então a alma unida ao Verbo louvava, bendizia e dava graças ao Pai eterno que ela contemplava abertamente. O Verbo eterno fluía depois de todas as perfeições divinas das quais te falei acima, e fluía delas de modo mais sublime e perfeito, porque delas usufruía como coisa própria, né, natural dele, sendo também ele Deus eterno, imortal e impassível, não obstante, porque estava unida à natureza humana, e na parte era menor do que o Pai, fluía como costuma fazer um filho, das riquezas, honras e grandezas do próprio Pai, e delas desfruta como herdeiro e senhor. No entanto, sendo filho, possui o domínio com certa submissão ao Pai. E se o pai quer dispor de seu modo, o filho se entrega à sua vontade. Então, que aqui ele era servo de Deus, né? Ele era um servo de Deus aqui na terra, né? Mas era Deus. Mas era aqui na terra, estando aqui na terra, ele servia a Deus. Era submisso ao Pai. Obediente ao Pai em tudo, tá? É muito importante. Embora ele também tenha seu jus como filho. E quando o filho queria dispor, pedia ao Pai, e este benigno e amoroso de boa vontade condescendia aos pedidos do filho. Então, o Pai condescendia, aceitava e fazia, né, condescendência. Ele aceitava os pedidos e favorecia o filho em tudo, né? Louvava-o e glorificava-o, estando o Verbo unido à alma. Juntos fluíam como uma só coisa. De fato, estavam tão perfeitamente unidos que o Verbo era uma coisa com a alma. Neste deleite passavam-se horas, mas ao recuperar a humanidade dos sentidos próprios, a alma ficava privada da fruição e da beatitude que conservava certamente em si, mas fluía com maior perfeição quando a humanidade estava privada dos sentidos, em ordem ao repouso necessário para seu sustento e desenvolvimento. Não deixava, no entanto, de oferecer ao meu Pai esse sono e repouso, e porque era inteiramente santificado, eu rogava que se dignasse, em virtude dele, santificar os repousos noturnos de todos os meus irmãos, e não permitisse que durante essas horas fossem surpreendidos. Olha só, gente, isso aqui, eu acho que uma das coisas mais santas que Jesus conquistou para todos nós. Isso aqui, ó, a gente poder dormir. Todo mundo, pecador, qualquer pessoa hoje em dia pode dormir. Ó. E ele conquistou isso pra gente. Só não dorme a pessoa que é atormentada pelo demônio, pela culpa, tá? E aí tem a depressão e tudo mais. Que está desesperado. Pessoa desesperada, ela está
vivendo um tormento ocasionado por Satanás, por um inimigo infernal, tá? Se você é uma pessoa que está com depressão e não dorme, está desesperada, sempre está desesperada, está com sentimento sempre de aflição, ansiedade, tudo isso é espiritual no mais alto grau, tá? Depressão é espiritual, mas como o mundo hoje em dia nada é espiritual, tudo tem psicológico e psiquiatra, o problema é seu se você quer permanecer na depressão, né? Mas busca a santidade, busca a conversão, busca a verdade de Jesus que você vai ser curado. Você que está na depressão vai ser curado. Pode ficar bravo comigo quanto você quiser, mas é a verdade pura e crua. Se você começar a estudar esses conteúdos de verdade, largar um pouco dos seus problemas, dos seus pensamentos, né? Deixar se esforçar um pouquinho, pedir para Deus te ajudar, eu tenho certeza que você se livra de qualquer depressão com o tempo que você estiver estudando esse conteúdo todo que a gente está estudando aqui. Você vai se encher de esperança e aos poucos você vai respirando calmo e a graça vai começando a atuar em você e você vai se curar. Tenho certeza que a maior cura para a depressão que existe é a vida na divina vontade, o estudo do livro do céu e desses escritos que a gente está estudando aqui. Não tem como não curar a depressão de alguém. Mas só que o problema é que essa pessoa, Jesus mostra para mim, essa pessoa não consegue acalmar o coração. É tão inquieta, a vontade humana dela está num grau de contaminação com o demônio tão grande, ela é tão inquieta, tão nervosa, tão ansiosa, tão não sei o que lá, ela é tão apegada a si própria, tão apegada ao mundo, tão apegada aos problemas, ela chegou a um ponto de transbordar no desespero, na preocupação, né? Nas vãs preocupações. Então, ela transborda nas vãs preocupações. E aí ficou doente, o cérebro adoeceu, porque não é normal isso. Não é um comportamento normal do ser humano se deixar levar assim. O comportamento normal de um ser humano é ter Deus dentro de si e ter a esperança, a fé e a caridade. Né? Esse é um comportamento normal, isso é a saúde normal da natureza humana criada por Deus, a imagem e semelhança por Deus. O ser humano normal, ele é o ser humano onde Deus reina, onde Deus atua, onde onde tem espiritualidade, onde essa pessoa tem espiritualidade verdadeira. Ai, Aline, mas eu sempre fui de Deus e tive depressão e não sei o que lá. Não, você pode ter sido de Deus por toda a vida, participar da igreja toda a vida, mas isso não muda que você tem vontade humana. Isso não muda que você possa deixar a sua vontade humana se contaminar com as preocupações da terra, com o demônio. O demônio pode te enganar. Tem muita coisa que pode acontecer e você pode ter dado corda e chegou ao ponto de ficar doente. O seu cérebro transbordou no desespero. É isso que é a depressão. Transbordar no desespero. Entendeu? Não transbordar na alegria, na paz, na esperança. Transbordar no desespero por falta verdadeira de Deus. Pela falta de uma espiritualidade verdadeira, de uma confiança verdadeira em Deus. Pode falar o que você quiser. Pode, se você é psiquiatra, você é neurologista, se você é psicólogo, você fala assim, não, Aline, tem uma distúrbio lá no cérebro da pessoa, tá, causada, qualquer doença é causada por Satanás. Qualquer doença causada pelo demônio. Qualquer doença pode ser curada pela ação da graça de Deus. Qualquer doença, desde que a pessoa queira. Para poder a pessoa querer é muito difícil nesse grau. Quando ela já está com a doença desenvolvida, é difícil, eu sei. Precisa, né, da pessoa ter uma força de vontade muito sobrenatural para conseguir. Mas eu garanto que qualquer pessoa que realmente estiver desesperada a ponto de querer a cura e ela quiser pedir para Jesus essa cura e começar a se acalmar para estudar um pouquinho por dia e fazer o esforço que tem que fazer, de pouquinho em pouquinho, ela vai conseguir. Ela vai conseguir vencer essa doença. Tenho certeza que consegue com o conteúdo da Divina Vontade. Que conhecimento é libertação. A verdade é cura. É libertação de qualquer problema, de qualquer coisa. Eu creio de todo o coração, mas eu não vou aqui ficar desesperada tentando explicar para você que isso é real, né? Então, vamos lá. Nisto, como em todas as coisas, o Pai me satisfazia, prometendo dar a todos os meus irmãos uma assistência especial nessas horas, a fim de que o inimigo fosse abatido e não pudesse continuar em seus péssimos planos. Então é isso. Até 27, tá? Página 27. A gente terminou essa parte, acho que do capítulo 1. Eu vou mandar esse PDF para vocês, aí vocês leiam aqui quem quiser, tá bom? Jesus, eu confio em vós. Fiat, 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 fiat.